Bem tornado, tifoso bianconeiro! Tchau, tifoso bianconeiro! Esse é o Finestra Bianconera, canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Sábado de aleluia! Sábado de aleluia! Já malharam o Judas? Tem gente que quer malhar o Antônio Conte porque disse que ele é um Judas, porque foi treinar a Inter. E tem aqueles que querem malhar o Bonucci porque foi jogar no Milan. E tem aqueles que querem malhar, enfim. Qual é o Judas que vocês consideram do futebol? Lembrando que essas aí não são as minhas opiniões. O importante é que você está no canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Somos do fã-clube oficial da Juventus no Brasil, reconhecidos pelo Clube do Piemonte. Ajeitar a câmera aqui e eu peço a vocês que se inscrevam, dê o like e ativa o nosso glorioso, estupendo, magnífico sino. Esse sino aqui faz inveja até no Corcunda de Notre Dame. Coitado, é francês, devia torcer para o Paris Saint-Germain. Enfim, força Donnarumma. Eu vou torcer para eles eliminarem. Aliás, eles vão jogar contra o Barcelona, né? Vai, Szczesny, fecha o gol aí contra os caras de Milão. É porque eu vou começar hoje, o vídeo está dividido em duas partes. Está dividido nessa foto polêmica, onde o presidente da Liga Italiana, né? O Ezio Simonelli apareceu no jogo da Champions, lá nas tribunas do San Siro, ao lado do Ceferin, enfim, do Gravina, usando um cachecol da Inter. Vejam aí a imagem e aí eu já volto para falar sobre isso e sobre o De Gea. Será o novo goleiro da Juventus? Interrogação. Pois bem, essa imagem que vocês viram, que circulou aí na internet, sobre uma polêmica, né? Um jogo da Champions. Para quem não sabe, o Gravina ele é interista e o Ceferin, meus amigos, o Ceferin é simpatizante da Inter. Se você não sabe, coloque as barbas de molho. Eles têm os méritos deles, né? Em 2010 teve vários erros ali, enfim, eu não gosto de falar essas coisas porque a gente se iguala a eles, né? E aqui é um canal que fala da Juventus. Mas enfim, para efeito de título de curiosidade, o Ceferin, sim, o Ceferin, ele tem essa simpatia pela Inter, é o time dele, assim como o Infantino nunca negou, presidente da FIFA, é torcedor da Inter. Mas não é essa a questão. A questão é, antes de falar dessa negociação do De Gea com a Juventus, fica até o fim, eu queria dizer para vocês que no próximo dia 28, se eu não me engano é numa segunda-feira, nós vamos sortear mais uma dessas aqui, a penúltima camisa dessa daqui, onde eu vou colocar o sobrenome do vencedor, e aqui tem a data de fundação da Juventus na manga. Vou sortear mais duas dessas, tá bom? Sendo que dia 28 de abril, na outra segunda-feira, a gente vai sortear. Não fica triste se não ganhar, porque na outra temporada elas vão voltar. E não só elas, hein? Então tem que ficar ligado no canal para os outros sorteios de mais camisas dessas e de outros brindes. Voltando para esse tema, que eu não vou me alongar muito, eu não gosto de fazer esse tipo de polêmica, mas a gente fala porque nós temos essa fama de ser ajudado, porque nunca foi provado nada. E quando não é provado nada, pelo contrário, foi provada inocência, fica a fofoca pela fofoca e a mentira falada muitas vezes que vira verdade e os danos morais que não voltam atrás. Até rimou. Mas eu fico imaginando o seguinte, se fosse o presidente da Lega ali, uma outra pessoa, com o cachecol da Juventus, o que estariam dizendo na imprensa italiana, principalmente? O que estariam dizendo, principalmente numa partida onde no segundo gol o Lautaro ajeita a bola com a mão? Não importa se foi roubado, não é problema dele, não é um problema meu. Né? Eles têm o mérito deles de estarem lá também, né? Independente das ajudas. Assim como tem o mérito o Arsenal, que colocou o Real Madrid na roda, enfim. A questão é, a pergunta que eu deixo é, se fosse o presidente da Lega usando um cachecol da Juventus, qual seria a repercussão? Porque isso aí só girou nas páginas juventinas. Mas como seriam os títulos das manchetes da Gazeta dello Sport, por exemplo? E a imprensa televisiva, o que falaria?
E será que aqui no Brasil alguém ia falar alguma coisa? Né? As emissoras que transmitem a Champions, ao focalizar ali na arquibancada o diretor da Federação Italiana, o presidente da Lega Calcio, no caso, usando um cachecol da Juventus, o que falaria a imprensa? Essa é a questão que eu deixo. Eu conversei com o meu tio, né, um abraço para o meu tio, que não torce para nenhum time, ele simpatiza com os times do Sul, ele simpatiza com o Napoli, mas não dá para dizer que ele é um torcedor do Napoli, está longe disso. Ele gosta quando o Napoli ganha, quando a Salernitana ganha, enfim, ele não tem um time. E ele falou para mim assim, Mário, fica calmo, eu acho que isso daí é um cachecol que eles dão de brinde para as autoridades, que é o cachecol do jogo. O cachecol do jogo, então, você tem de um lado as cores da Inter, nesse caso, né? E do outro lado tem as cores do Bayern. Quem já foi ver jogo da Champions lá fora, tem amigos meus que já compraram esse tipo de cachecol. Eu lembro que quando eu fui ver Juventus e Sporting, estava vendendo. Então o cachecol, numa parte tem lá o distintivo da Juventus, tá lá a data do jogo, e do outro lado tá as cores verde e branco do Sporting de Lisboa. Ele disse que isso daí só está aparecendo a parte azul e preta, mas que é um cachecol que eles dão para as autoridades na entrada do San Siro, como fazem em outros estádios da Europa, e que ali precisa se provar que é um cachecol só da Inter, que se for um cachecol do jogo, tá tudo certo. A gente não sabe, não dá para saber se é um cachecol só da Inter. Veja como a gente procura ser o mais correto possível aqui. Eu podia chegar aqui e falar que era da Inter, mas não. Existe a possibilidade sim de ser um cachecol da partida, segundo bem lembrou aí o meu tio. É verdade, eles vendem esses cachecóis pontuais, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil vai ter a final da Copa do Brasil, teve aí recentemente São Paulo e Flamengo. Vai estar lá o mesmo cachecol, o distintivo do São Paulo, do outro lado vai estar o distintivo do Flamengo, tá lá Morumbi, dia 10 de dezembro, tal, enfim. Pode ser que tenha sido isso, tá bom? Então eu não vou aqui ficar polemizando esse tipo de coisa, mas eu só deixo a pergunta se no condicional fosse esse cidadão usar, né, o Ezio Simonelli, presidente da Lega, não é o presidente da Federação Italiana, e sim da Liga, que comanda a Liga, usar o cachecol da Juventus, qual seria o questionamento, não é verdade? A gente sabe muito bem qual seria o questionamento. Essa semana ainda vou fazer um vídeo mostrando aqui a declaração do ex-procurador federal da Itália que participou no julgamento do Calciopoli, aquele que tirou o título da Juventus de 2005 e não deu para ninguém. Vocês vão ver, ou melhor, ver e ouvir, e não é inteligência artificial não, vocês vão ver da boca dele o que foi esse absurdo. Mas, voltando ao tema de hoje, antes de falar dessa negociação do De Gea com a Juventus para substituir o Di Gregório, hoje eu vi a coletiva, eu sempre faço isso, eu não tinha esse hábito, mas desde que o Maurício Sarri chegou na Juventus, eu comecei a assistir as coletivas. Não porque era o Maurício Sarri, eu comecei a pegar esse hábito de assistir as coletivas. E hoje eu vendo o Tudor, uma das coisas que me chamou a atenção foi quando ele se sentiu incomodado, quando perguntaram para ele a questão dele ser um traguetador, dele ser um interino, né? Traguetador corresponde a treinador interino. E ele não gostou muito, ele ficou meio, não é que ele ficou bravo, né? Mas foi constrangedor. Ele falou assim: eu sou um treinador, né? Eu não me considero um traguetador, eu sou treinador. E, de fato, independente do que vai acontecer depois do Mundial de Clubes, independente se o Tudor vai ficar mais um ano ou não, independente de resultado de campo, neste momento, ele é o técnico. Eu acho, sim, desrespeitoso a gente falar técnico interino, até porque se ele tem um curto contrato, um começo, meio e fim, e o fim é depois do Mundial de Clubes, então nesses 2 meses ele é o treinador. Termina aqui, acabou o Mundial de Clubes, acabou a participação da Juventus no Mundial de Clubes, acabou o contrato do Tudor. Acabou. Então ele não é interino, ele é técnico nesses 2 meses. Então se ele é técnico nesses 2 meses, que seja tratado como treinador e não como interino. Isso eu realmente achei deselegante da parte do jornalista que fez essa pergunta para o nosso Igor Tudor.
Lembrando que, como eu falei no último vídeo, a probabilidade em acontecendo um Mundial de Clubes de fato, dos clubes europeus entrarem em campo com 90% do time reserva. Isso não é uma informação, isso para mim é quase uma informação, porque o que eu fiquei sabendo é que os clubes estão conversando, né, as diretorias dos grandes clubes estão conversando para tomar essa posição, tá bom? Agora, falando do De Gea, que está aí na capa, goleiro da Fiorentina, manda um abraço aí para o inscrito Japa César, é isso? Abraço para você, meu querido, que me corrigiu, não sei porque que eu falei goleiro da Atalanta, não, goleiro da Fiorentina. Aliás, o Carnesecchi, sim, é um goleiro que eu queria na Juventus. Fosse hoje, 30 anos atrás, e tivéssemos o Luciano Moggi, vocês podem ter certeza que o Moggi ia mirar no Carnesecchi, ia trazer o Carnesecchi para a Juventus, não tenham dúvidas disso. Mas eu estou aqui para falar o seguinte, eu coloquei muito isso aqui, né? De Gea, negociação, não tem nada. Se você ficou aqui até 9 minutos esperando eu falar da negociação, fiquem tranquilos, se você não gosta do De Gea, não tem nada, e eu vou explicar aqui. Eu já falei várias vezes a diferença entre sondagem e negociação, tá bom? A sondagem acontece toda hora durante o campeonato, com a janela fechada, acontece sondagem no mundo inteiro. Isso não significa que haverá uma negociação. Por exemplo, alguns anos atrás, a Juventus fez uma sondagem no Manchester City pelo Gabriel Jesus. Isso nunca virou uma negociação, mas houve essa sondagem, eu garanto para vocês, né? Inclusive para ver o comportamento fora de campo. Mas nunca foi uma negociação, porque sondagem não é negociação. Sondagem você pega o telefone, liga para o agente do jogador ou para o diretor do outro clube e fica a par de como está o contrato, se o jogador vai continuar lá, se eles pretendem dispensar, se for dispensar, vai só dinheiro ou aceitam outro jogador, se o jogador teria interesse em se transferir de um país para o outro. Esse tipo de coisa é uma sondagem. No caso do De Gea, não existiu nem sondagem. Esse é o ponto. Isso eu estou cravando para vocês. Vou repetir, não existiu nem sondagem por parte da Juventus atrás do De Gea. Sondagem não teve. Então, se não teve sondagem, muito menos negociação. Isso hoje, dia 19, está aqui na minha agenda, dia 19 de abril. Se depois, no dia 19 de maio, tiver um contato com o De Gea, a gente vai atualizar. Mas hoje eu estou garantindo para vocês que não houve essa sondagem. Ou seja, eu não sei de onde, eu gosto dessa parte, eu fico inflado, porque eu sempre sou contra as notícias falsas. Eu não sei de onde saiu isso. Vi alguns amigos comentaram em alguns grupos de WhatsApp, mas eu não sei de onde, qual foi a página. Vocês que viram isso em alguma página, deixem de seguir esses caras, porque não houve nem sondagem. Eu não sei de onde eles tiraram essa miragem de que o De Gea vai vir para o lugar do Di Gregório, se nem sondagem teve. A propósito de Di Gregório, fala-se que o Manchester City tem interesse. Não houve nem sondagem do City pelo Di Gregório. Se existe o interesse do City pelo Di Gregório, a gente vai saber mais para frente, se isso se confirmar. Mas nesse momento, o City, vou usar uma visualização, o City não pegou nem o telefone para ligar para o Giuntoli para saber a situação do Di Gregório. Do mesmo jeito que não tem nada com o De Gea, não tem nada com o Di Gregório. E qual é a posição da diretoria da Juventus em relação ao Di Gregório? Apesar do Di Gregório ter sido uma escolha do Giuntoli, e o Giuntoli não está 100% garantido no cargo, atenção, vou repetir, o Giuntoli não está 100% garantido, mesmo se a Juventus for para a Champions. Apesar disso, o Scanavino, o Elkan, o próprio Ferreiro que está saindo, né, entendem que o Di Gregório foi bem. Né? Eles não são gente do futebol, mas eles entendem que o Di Gregório foi bem. Esse é o ponto. E na minha opinião, o Di Gregório teve, como todo goleiro, teve bons e maus momentos. Teve aquela falha ridícula contra o Milan no semifinal da Supercopa, né? Mas também teve uma noite de gala contra o Manchester City. Nos 2 jogos contra a Inter, ele fechou o gol, primeiro e segundo turno, no 4-4 em Milão e no 1-0 em Turim. Então o Di Gregório, no geral, foi bem.
algumas falhas, como todo goleiro falha. Mas a informação que eu tenho é: a Juventus não tem, nesse momento, o menor interesse em se desfazer do Di Gregório. Agora, se chegar um clube, não necessariamente o City, vamos supor o Real Madrid, de repente o Real Madrid vai fazer uma limpeza geral lá, chegar com 40 milhões pelo Di Gregório, a Juventus vai sentar e vai falar: opa, 40 milhões? 35 milhões? Vamos conversar, é dinheiro. Isso pode vir a acontecer, né? E não precisa ser necessariamente o City. Não sei de onde tiraram também que o City está interessado no Di Gregório. O City, nesse momento, tem interesse no Gambiasso, que é já o interesse da última janela. O Gambiasso parece que quer ficar, vamos ver o que vai acontecer. Mas, repetindo, não teve contato com o De Gea, por parte da Juventus, com a Fiorentina, e não teve contato do City com a Juventus pelo Di Gregório, vírgula. E a Juventus não quer se desfazer do Di Gregório. Ela entende que o Di Gregório é o início da montagem de um time jovem e um time mais italiano. Atenção, a Juventus parte para uma direção de ser um clube com referências mais de jogadores ligados à pátria, jogadores italianos. Claro, precisa ser jogador bom de bola. E nesse projeto entra o Sandro Tonali, que é a única negociação que existe nesse momento e que está avançada. Tá bom? Então é isso. Fiquem tranquilos, porque pelo menos até hoje Di Gregório é e será o treinador da Juventus na próxima. Goleiro da Juventus. Meu, às vezes a gente fala uma coisa pensando outra. Di Gregório vai ser o goleiro da Juventus na próxima temporada, a não ser que surja um clube milionário, sei lá, o Newcastle, e ofereça 60 milhões pelo Di Gregório. Aí você negocia. Mas não existe nenhum contato. Fui bem claro, eu tenho certeza disso. Ufa, ponto final. Boa Páscoa a todos vocês. Se for comer chocolate, comam bastante chocolate. Dirigem, mas não vão dirigir se lambuzando, tá bom? E comam muito chocolate, porque segunda-feira é feriado na Itália. É a Pasquetta. Eu vou falar sobre isso na segunda-feira, porque aqui é cultura. Mas tem o pós-jogo. A partida é 15 para as 4. Parma e Juventus, o jogo lá, tá bom? E o Diz ainda é dúvida, mas pode ser que ele jogue. Nos vemos, like no Finestra, sempre Forza Juve. Fino alla fine, boa Páscoa a todas, e agora eu vou malhar o Judas. Sabe quem é o Judas que eu vou malhar? Gravina.